Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, dando-lhes a paz, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, que todos tenham assim um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, domingo, 28 de abril, a lição 5, ela tem como título A Palavra de Deus somente. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Salmos 119, dos versículos 103, 104, 147 e 162. O que nós vemos aqui é que a palavra de Deus ela impactou enormemente a Davi, que ele diz que a palavra de Deus para ele foi um deleite, foi uma alegria. E essa mesma palavra, ela impactou os grandes reformadores da Idade Média. E Davi nos escreve em uma expressão assim poética, né, este Salmo 119, sobre a palavra de Deus, a sua atuação no ser humano. E ele destaca, né, a doçura e a alegria quando nós sentimos ao ler realmente a palavra de Deus, mostrando, né, a importância de nós meditarmos diariamente nos ensinamentos divinos que está à nossa disposição, que é a Bíblia, né? E Davi menciona que a palavra de Deus ela é um deleite para ele, e cada vez mais, né, ele se apegava à Bíblia, e assim os reformadores da Idade Média, mesmo perseguidos, né, pela Igreja Católica Romana, eles faziam e se debruçavam realmente sobre a palavra de Deus. E por isso que a Bíblia ela sempre foi a base, né, dos reformadores da igreja protestante da Idade Média. Ela é a essência, né, dos ensinamentos. Eles entendiam que a palavra de Deus é uma inspiração de Deus para a vida deles. Nós temos vários também pessoas que atuaram, como Wycliffe, que tinha uma paixão enorme, né, em prazer, em entrar do mesmo proibida a Bíblia. Ele teve um prazer enorme para traduzir do inglês para a sua língua, para que pessoas pudessem entender bem a palavra de Deus. E é isso que é importante para todos nós também, porque as Sagradas Escrituras, elas estão à nossa disposição. E a história do mundo confirma a veracidade, né, da Bíblia. Seja através de eventos históricos, né, dentro da arqueologia, detalhes geográficos, o que é citado na Bíblia é totalmente coerente com os eventos ao longo da história da humanidade. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus inspirada por Ele, o Criador, do início ao fim, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, e que tem o poder de nos transformar, nos dar sabedoria, nos encorajar, apontar o caminho a ser seguido e impactar a sociedade em que nós vivemos. E assim a Bíblia foi a base dos reformadores da Idade Média e principalmente, né, o fundamento, a essência, né, dos ensinamentos que ali eles aplicavam na época. Os reformadores protestantes entendiam que, que lidavam assim, com a palavra de Deus que inspirou
pessoas consagradas a escrevê-la e deixar uma mensagem para nós humanos, né? A qual a palavra de Deus, ela vive e ela é permanente, como fala o 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. E onde também Malaquias, no capítulo 3, versículo 6, nos diz: porque eu, o Senhor, não mudo. E em Hebreus 13, 8, diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Paulo fala em Hebreus capítulo 13, versículo 9, que não vos deixei levar ao redor por doutrinas estranhas, né? Assim, os reformadores protestantes da Idade Média amavam a palavra de Deus. E quando eles liam a Bíblia, acreditavam nas promessas de Jesus, porque Ele é fiel, cumpre suas promessas. E assim, as suas fé eram fortalecidas e eles se tornavam mais confiantes. E através das promessas de Cristo é que nós somos comunicados, né, que sua graça e poder está totalmente à nossa disposição hoje para nós lermos as Sagradas Escrituras, entendermos a verdade e não cairmos em mentiras e enganos. O salmista Davi diz que o Senhor concede os desejos do coração daquele que é fiel e o ama. Porém, os desejos do coração do justo, eles não são terrenos, não são supérfluos, e muito menos passageiras, não são como os desejos do coração do pecador, do ímpio, e muito menos, né, dessas pessoas com doutrinas falsas, passageiras. Não são como os desejos desse coração desses ímpios, porque o justo, né, ele viverá pela fé, aguardando a bendita esperança prometida por Jesus, aguardando o dia do Senhor. Davi se deleitava, né, na palavra do Senhor e cada vez mais ele se apegava a ela. E assim os reformadores protestantes da Idade Média tiveram alegria, prazer, satisfação nas descobertas lendo a Bíblia. E por isso que nós hoje devemos nos deleitar e estudar as Escrituras diariamente, sempre com o conhecimento da palavra de Deus e, acima de tudo, aplicar na nossa vida. A nossa vida aqui na Terra, diante desse grande conflito cósmico, né, entre o bem e o mal, é bastante dolorido, difícil, e em muitos momentos da nossa vida. E nós precisamos saber das verdades que contém a Bíblia. Não é incomum que muitas pessoas feridas, elas sejam realmente, com essas machucaduras, elas sejam abertas, né, em nossas almas de maneira assim profunda. E assim a palavra de Deus, ela é o bálsamo, ela é a cura, ela é o conforto e nos dá abundância para que nós possamos se refugiar nela. E é através das promessas de Cristo que Ele nos comunica o seu poder. E elas são folhas daquela árvore que é para a cura dos povos, justamente porque Apocalipse fala em 22:2. E assim, recebidos de bom grado, com sinceridade, a palavra de Deus será uma fortaleza do caráter, da inspiração e do sustentáculo da vida de cada cristão. Ao estabelecer o princípio da chamada sola escritura, ou as Sagradas Escrituras, os reformadores protestantes se levantaram contra essa estratégia
demoníaca que operava dentro da igreja romana, justamente por lerem a palavra de Deus e foram contrária com essa determinação da igreja falsa da Idade Média. E eles estabeleceram que a Bíblia, a palavra de Deus, ela era a única forma de revelação que Deus deu à igreja para eles, né? E que as pessoas precisavam ver a verdade e ter a permissão para ouvir o que Deus tem a dizer diretamente por meio da Bíblia, o que Davi também havia se deleitado e sentido prazer com as maravilhas divinas. Os reformadores encheram suas mentes com as Escrituras, viveram pela palavra de Deus e muitos morreram por causa dela. E não eram cristãos assim simples, casuais, ou talvez descuidados e complacentes, e sim pessoas comprometidas com Cristo, de saber a verdade. Eles sabiam, né, que sem o poder da palavra de Deus, eles não poderiam resistir ao mal. Amigos, que privilégio é o nosso hoje, de ainda nós termos em mãos a santa palavra de Deus, onde nós podemos ler todos os dias, podemos realmente achar solução para os nossos problemas, e está à nossa disposição, por enquanto, até que realmente sejam tomadas isso também pelo inimigo, antes da volta de Jesus. O Senhor nos deixou escrito tudo o que nós precisamos saber, está lá em Deuteronômio 29:29. E em sua infinita sabedoria, usou a diversidade de seres humanos em diferentes épocas para nos dar o recado. E este foi Jesus. Porque eu os amo e eu voltarei. Toda a Bíblia aponta para o reencontro da criatura que somos nós com o seu Criador, que é Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a manusear melhor a palavra do Senhor, a Bíblia, e ter entendimento e saber que nós aqui, nós estamos de passagem, nós somos peregrinos. E é por isso que o inimigo tem uma ira tremenda, porque ele está perdido, está com seus dias contados e não quer que você salve. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita com sinceridade a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, que está bem próxima, você, eu, todos nós que aceitamos a Jesus como Senhor, iremos para mansões celestiais. Um lugar, minha amiga, meu amigo, que não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu, na grande bodas do Cordeiro, que você terá a oportunidade de ver a Cristo face a face. Poderá ver seus entes queridos. Que presente, não é, meu amigo? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama.
Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.